Olá, pessoal. Estamos aqui novamente nos estúdios do jornal O Expresso para a entrevista aqui do nosso programa O Expresso Entrevista, que é transmitido pelo Facebook do Jornal Expresso e pelo nosso canal também no YouTube, que é @jornaloexpresso.com.br. Então peço para que vocês curtam, que vocês compartilhem e repassem para as pessoas esse bate-papo que nós vamos ter hoje. Estou recebendo aqui na TV Expresso o Cândido Roberto Sampaio Júnior. Nome de cantor isso aí, viu? Cantor, de artista. De artista, né? 37 anos, empresário e ex-candidato a prefeito de Guapiara nas eleições passadas de 2024 pelo Podemos. Tudo bem, Cândido? Tudo bem, boa tarde, boa noite, né? Sim. Horário. É que nós estamos quase comecinho, final de tarde, né? Começo de noite. Boa noite. Boa noite, vamos tratar como boa noite. Boa noite. E prazer em revê-lo, né? A gente já trabalhou junto, Sim. Você conhece há um bom tempo aí. E vamos aqui conversar um pouco, bater um papo, né? Vamos bater um papo sobre Guapiara? Sobre Guapiara, né? Tá bom, então peço licença para você, Cândido. Antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho que fazer aqui os nossos anúncios dos nossos parceiros. Aí depois a gente vai bater um papo aí para falar da nossa querida Guapiara. Muito bem, Luizão ou Luizinho? Luizão, então vamos lá. É o Bruno do Cimento, Luizão. Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Tem cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para o básico da sua construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento, gente, fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde antigamente funcionava o depósito de bebidas Antártica, do Vic, né? E o Bruno Cimento também tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. O Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim do nosso parceirão Bruno do Cimento. Muito bem, esse aí é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Para quem não sabe, o café da manhã do Hotel Baguaçu, ele é para os hóspedes e também é aberto ao público. Se você quiser lá fazer uma homenagem à sua esposa, namorada, mãe, tia, né? Pode marcar de levar ela lá para tomar esse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu. Você liga lá no 99807-2845, faz a reserva e você vai poder aproveitar desse café da manhã do Hotel Baguaçu aqui em Capão Bonito. E olha lá, aqui também está a Analab, Laboratórios de Análises Clínicas, com 2 unidades aqui em Capão Bonito. A primeira unidade é aqui na rua Silva Jardim, aqui no centro, logo perto da Santa Casa ali, né? E a outra unidade é na Vila Aparecida. E a Analab tem um negócio muito interessante que é fazer o exame na casa da pessoa, viu, Cândido? Se você precisar ligar, eles vão lá e fazem a coleta na casa. Muito bem. Bom, a gente já falou aqui dos nossos patrocinadores, agora nós vamos falar um pouco aqui do Cândido Roberto Sampaio Júnior, né? 37 anos, ex-funcionário público de prefeituras, né? Guapiara e Capão Bonito, né? Nós trabalhamos juntos, felizmente, em Capão Bonito. E agora é empresário, né? Você é do ramo de tecnologia da informação, Cândido? Isso, eu estou fazendo uns treinamentos e uns cursos fora, né? Sim. E tem São Paulo, tem Piracicaba também, que eu estou fazendo os cursos. Para aperfeiçoar e ampliar seus trabalhos. Isso, na questão, hoje eu vou atuar na área de automação. Certo. Tanto residencial, mas também surgiu uma automação. Aqui na região não tem tanta indústria, mas... Certo. Empresarial e industrial. Quando a gente fala automação industrial, às vezes o pessoal acha que uma indústria tem que ser uma indústria gigante. Sim. Mas por exemplo, uma fazenda que tem bomba d'água, que tem equipamento, tudo aquilo é automação também, né? Certo. Então a gente também está... Você está se especializando nisso? Estou me especializando nisso. Hoje a sua empresa atua no ramo da internet? Então, hoje eu não trabalho mais no ramo da internet. Da internet, você trabalha no ramo do quê? Eu, particularmente, sim, né? Eu tenho um serviço meu, que eu usei como se fosse autônomo, que é programação. Certo. Mas isso hoje em dia, com a facilidade que está, com a inteligência artificial, sim, você trabalha em qualquer lugar, né? Tendo um notebook e acesso à internet, você
Certo. Então, hoje trabalhando nisso. Mas vou atuar nessa área também de automação. De automação. Automação residencial, né? Vai ter bastante. Certo. Por isso que você tem falado que você está meio distante de Guapiara. Eu tô nessa parte, eu tô triste, né? Sim. Mas porque eu tenho que ficar fora de Guapiara, mas infelizmente os cursos, os cursos a especialização demanda lá, né? disso. Demanda disso. Então tem muito treinamento, eu fico às vezes semana toda fora, a maioria das vezes semana toda, mas fim de semana eu tô em Guapiara, né? Certo. Minha esposa tá lá. Certo. Mas por isso quando é que você vai voltar? Você acha que eu acho que tem mais um mês e pouquinho ainda. Mais uns 2 meses. Então, primeiro semestre de 2025 todo, você dedicou a essa... Por sorte eu consegui lá, que é tempo integral o curso, então não adianta mais, né? Certo. Mas, então, esse primeiro semestre você guardou para especialização. Né? Então, se as pessoas perguntarem, não estou vendo o Cândido, não está realmente vendo o Cândido tanto em Guapiara, porque você está se especializando. Também estou estudando outras coisas que é referente à administração pública também. Certo. Porque isso aí... né, como você falou, eu trabalhei em 2 prefeituras, eu sempre gostei disso. E também a gente está fazendo treinamento, sim, parte contábil, parte administrativa, né, que eu já sempre me preparei, sempre estudei isso, gosto. Sim. E também estou, mas esse já é online, mas também às vezes tem uma parte... Para quem não sabe, o Cândido, ele trabalhou na prefeitura de Guapiara, depois ele foi concursado na prefeitura de Capão Bonito, trabalhou no setor de licitações da prefeitura de Capão Bonito e também trabalhou concursado na prefeitura de Capão Bonito. Você era controle interno, que praticamente controla toda a administração, um ótimo profissional, trabalhamos juntos quando eu fui prefeito, né? É o amigo do prefeito que aponta as coisas. Né? Então é um amigo chato do prefeito. Para quem não entende muito, o controlador ele fala: prefeito, isso aqui nós estamos comendo barriga. Nós temos que acertar. Precisa tentar isso. Né? Tem os índices para acompanhar. Mas, na verdade é um parceiro, a gente fala assim, mas é um parceiro do prefeito. O nome é controlador, mas na realidade nada mais é do que uma pessoa que fica apontando esses erros que estão ocorrendo para que não ocorram mais. Além de você ter trabalhado em Guapiara, na área de licitações, Capão Bonito, controle interno, né? Porque o controle interno, gente, vou explicar para vocês, o cara que trabalha no controle interno, ele tem um conhecimento da administração como um todo. Sim. Então sabe de tudo. Uma noção geral. Mas você disputou a última eleição de 2024 contra o prefeito Matheus, mas em 2021 você trabalhou na prefeitura, não trabalhou? Como é que era esse trabalho seu na prefeitura? A gente tinha certo, né? Eu estudei junto com ele, fiz faculdade, né? Sim. Com ele, tudo Sim. Tal, no mesmo ano. E a gente se conheceu lá, né? E quando ele ganhou... Você acreditou na... a gente tava junto e pela experiência, né, que a gente tinha, ter trabalho na prefeitura, a gente foi para ajudar, né? Foi como voluntário. Você foi como voluntário? Como voluntário. Você ficou não era 2021 como voluntário? Do meio de 21 a comecinho de 22. Certo, né? certo. Aí, ficou menos de um ano. Menos de um ano. Mas na parte de licitação, né, que é o que eu mais atuei, então a gente foi para ajudar nesse sentido, com a experiência que a gente tinha, né? Com o pessoal que estava lá, apesar que o pessoal que estava lá, né, o pessoal competente já entendia muito do assunto, mas a gente foi para passar a experiência, né? Quanto mais experiência, melhor. Sim. Mas aí as ideias não bateram, né? A questão de como pensamentos diferentes. Como pensar uma administração pública, como a ideia com o dinheiro público, o erário público, né? Não bateu as ideias, então achei melhor. Falei, bom, vou sair. Vou sair. Você, veja bem, trabalhar no setor de licitações, você acaba aparecendo algumas coisas que você, isso aqui nós vamos ter que resolver. E a forma como ele queria resolver não é a mesma forma como você queria. Como eu pensava, né? Como então, pensava. Falei, eu assim, imagina, falando de mim, por mais que tenha as emergências de uma administração pública, tem coisas que acontecem do dia para a noite, porém tem que ter o planejamento. Certo. Né? O próprio Tribunal de Contas, até um carro, o carro quebra de repente, mas você sabe que um carro quebra. Sim. Então você tem que ter planejado. Bom, aquele carro um dia pode ser que quebre amanhã ou pode ser que quebre daqui a um ano. Mas ele vai quebrar. Aquele carro algum então, dia vai precisar trocar o pneu. Exatamente. Apesar de emergências, né? A não ser coisas assim da natureza, né? Aí são coisas que você realmente não... Mas tudo tem que ser planejado e pensado. Então, na minha ideia, sim, apesar das emergências, que uma administração precisa ser ágil, né? Para atender as demandas da população. Mas você tem que planejar. Né? Pensar tudo. Então, naquele momento, Cândido, que você deixou de ser um colaborador, porque você era um colaborador, você trabalhava sem remuneração.
é que você percebeu que o pensamento do respeito ao horário público era diferente. Sim. Certo. E aí, bom, antes da gente falar da eleição, né, que você disputou, a experiência da campanha, eu quero que a gente tem que lembrar que hoje é quarta-feira, mas na sexta-feira passada, dia 2, foi aniversário de Guapiara, né? Aniversário de Guapiara. Você quer passar uma mensagem para as pessoas, né? São quero aqui 153 anos. Desejar, né, um feliz aniversário para nossa Guapiara. Nasci, cresci lá. Né, como você falou da campanha, como falei na campanha toda, tudo que eu conquistei, consegui, amizade, família, né, tudo foi Guapiara que me deu, né? Certo. Então, eu tenho muita gratidão com a cidade, né? Nascido, criado lá, como eu falei. Então, desejo um parabéns, que as coisas tomem o rumo certo e que a gente cada vez vá para frente e cresça mais. Você sempre torce pela cidade. Sempre torce pela cidade. Eu já disputei, ganhei e perdi eleição, e quando você perde eleição, você sempre torce para que o prefeito vencedor tenha êxito, exatamente, porque é o êxito da sua cidade, né? Porque a gente quer a cidade bem, porque a gente tem ideias, tem planejamentos de outros negócios, né? Sim. Então, quanto melhor tiver em volta da gente, melhor a gente tá. Né? Certo. Então, se todo mundo estiver bem, a gente também vai estar bem. Como é que foi essa experiência? Você nunca tinha sido candidato a cargo nenhum? Nada. Nem a Grêmio de escola. Nem Grêmio de escola. E nada. Foi para prefeito. Para mim foi uma experiência sensacional, porque eu sou uma pessoa bem, não sei se tímido, introvertido, né? Mas certo. Eu sou bem na minha. Então, certo. Nem Instagram, Facebook, eu tenho Facebook, acho que as últimas postagens foi em 2011, né? Coisa certo. Mesmo. E eu não posto foto de nada, não sou assim, mas... Seu estilo, é o seu estilo. E para de repente, né, deu certo ser candidato, tal, a gente está envolvido e você se expor, falar, né, fazer vídeo. Sim. Sai daquela, do 8 a 80 de repente. Né? Mudou bastante. Bastante, mas foi uma experiência incrível, conheci muita gente, conheci mais a realidade ainda da população. Da população, porque... Embora você seja nascido em Guapiara e criado. Lá, com o trabalho que a gente tinha, assim, a gente andou a cidade toda, antes, né, o serviço de internet que eu tinha, a gente andou a cidade toda, então você conhecia mais, você ir lá, visitar as pessoas, olhar no olho, aí eles falarem o que são os problemas, a demanda dele, a gente até fala, puxa vida, a gente tem noção, mas tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser. Foi gratificante essa experiência? Gratificante. Fiz muita amizade, conheci muita gente, né, tive apoio assim de pessoas que foram, umas eu tinha mais amizade, outras, né, eu já tinha trabalhado junto, mas isso também para mim foi muito gratificante, assim, porque acreditaram em mim, né? Então, ex-prefeitos apoiaram você, né? Todos os ex-prefeitos me apoiaram. Então, assim, eles têm um nome, né? Fizeram histórias, tudo que eles fizeram foi muito bem feito. E eles, assim, né? O rapaz nunca foi candidato a nada, mas por me conhecer, né? Sim. Por a gente ter conversado, eles falaram, não, vamos apoiar. Então, eu tenho uma gratidão eterna. Na verdade, tenho uma gratidão com todos os 300, 438 votos que eu tive. Logicamente, mas também com a cidade toda, mas esse pessoal... Você teve quantos por cento dos votos? 32 e quase 33%. Quase 33% dos votos, né? E como eu falei, eu assim não sei, às vezes eu falo, não sei ser político, né? Mas não político assim no sentido de fazer campanha, como eu falei, nunca tirar foto, nada, então a gente não tem essa habilidade de... Sim, mas de qualquer forma, assim, o seu estilo é esse. Sim. Se as pessoas colocarem você na prefeitura, saberão que terão uma pessoa... educada, do seu jeito, certo? Extremamente responsável com o dinheiro público, né? É o seu estilo. Eu até, umas pessoas a gente conversa assim, falam, mas o que você acha que na campanha assim você errou e tal? Eu falei, erros logicamente vai ter, mas eu acho que eu me preparei, continuo estudando sempre me preparo, eu me preparei para a parte administrativa, para a prefeitura, para a gestão, né? Que é o que eu sei fazer, que eu trabalhei. Certo. Então, mas então acho que não me preparei, vamos dizer assim, me preparei para a campanha, vamos dizer assim. Certo. Né? Para ser aquele... Porque eu não sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa até com a cara fechada, mas foi o jeito. Mas eu tinha assim em mente como administrar e talvez não pensei na campanha. Né? Mas, na realidade é o seguinte, as pessoas têm que entender que quando você elege um prefeito, você vai eleger o prefeito do jeito que você elegeu. Se ele é um prefeito risonho, você vai ter um prefeito risonho. Se ele é uma pessoa mais introvertida, você vai ter uma pessoa introvertida na prefeitura. Se você eleger um cara que não paga ninguém, que é um picareta, você pode saber que você vai ter um prefeito picareta. Exatamente. Na certo? Campanha, por exemplo,
cortando você, desculpa. Não. Não tem... A pessoa fala assim, a gente pensar, puxa, vou chegar na casa das pessoas, né? Sim. É político, a pessoa já está lá, vamos dizer, está lá 50 anos naquele bairro, às vezes as coisas não mudaram, de você chegar lá e falar, você apresentar, né? Em momento nenhum, não tem uma pessoa mesmo que a gente sabia assim que podia ser contra, a favor, ninguém me tratou mal. Certo. Sabe? Todo mundo te recebeu bem. Todos, sem exceção, não tem nenhum que falou assim, puxa, fui maltratado. Talvez se fosse, teria um motivo deles, mas... Sim. E também, graças a Deus, tratei todo mundo bem, né? Certo. Como você falou, a gente pode ser fechado assim, mas não tem ninguém assim que eu possa falar que eu maltratei, que eu briguei, que eu xinguei. Porque... Não, é o que eu digo, o fechado seu é o seu estilo, isso, certo? Mas você é educado com os outros, você recebe, de família. Você diz bom dia, boa tarde, certo? Mas você se preparou, você teve compenetrado, se preparou para, caso vencesse a eleição, administrar. Certo? Então, e você não fez média na eleição. Não. Teve gente, eu fiquei sabendo, depois você me corrige aí, que teve uma pessoa que falou assim, você vai fazer festa para nós? E aí você falou, olha, se tiver recurso, a gente faz festa. Exatamente. Se não tiver recurso, a gente vai fazer o prioritário. É isso? Teve muito essa pergunta na campanha. Fez. Certo. E o que eu sempre respondi, o que é verdade, eu falei, a gente tem que tratar uma administração como a casa da gente. Certo. Eu tô, graças a Deus, está todo mundo bem de saúde, as contas estão pagas, está tudo certinho, tem um dinheiro aqui para a gente passear, viajar. Opa, vamos fazer uma festa, vamos viajar, vamos para a praia, né? Sim. Mas a gente está tendo uma dificuldade aqui, tem uma conta atrasada, tem infelizmente alguém com uma situação que precisa da saúde ali mais delicada, não tem como você fazer festa, né? Você passear e sua casa está bagunçada. Então, dando tudo em ordem, tudo organizado, tudo em dia, naturalmente a gente... Faz festa. É como você entende então que é o seguinte, que a prefeitura é como administrar a sua casa, o seu negócio. Se você está bem, sobrando dinheiro, você faz festa. Exatamente. Se você está com goteira na casa, você vai arrumar a primeira goteira. Exatamente. O teto tem que estar tudo em ordem. E como é na casa da gente também, se a gente, sei lá, tem uma renda de, né, vamos arredondar, R$3.000. Certo. Eu tenho que gastar 2.900. Eu não posso gastar 4.000. Não posso gastar 4, 5, 6, entendeu? Certo, então certo. Que volta aquilo que eu falei, é planejamento. Pensar, fazer uma reserva para as emergências, né? Sim. Então... Muito bem. O Cândido, vamos entrar aí um pouco na seara da administração de Guapiara, porque esses primeiros meses de 2025 estão sendo fartos de notícias, né? Com muitas questões sendo colocadas, né? Mas deixa eu perguntar aqui para você, como é que está, você elegeu alguns vereadores, como é que está o trabalho na Câmara Municipal de Guapiara nesse momento? Então, a Câmara, que é o órgão que tem que fiscalizar a administração, não quer dizer também que seja inimiga, né? Sim. Ela tem que fiscalizar, que é o normal. Os vereadores foram eleitos para fiscalizar, representando... A função maior do vereador é essa? Os vereadores, vamos dizer assim, da oposição, eles têm uma certa limitação, não deles, mas eles, por exemplo, né, teve os casos entre eles entraram com alguns pedidos de documentos, foi negado. Certo. Eles têm as coisas que eles querem fiscalizar e são barrados. Né? Eles são meio que impedidos de fiscalizar, é isso? Exatamente. São quantos vereadores da oposição? São 4, né? 4 da oposição. Quem são os 4 da oposição? A Jaine, certo. O Maurício, o Flávio e o William. Certo, os 4. Os 4 foram com você, eleito com você? Não, acho que 3 foram da sua coluna. A Jaine era do grupo da situação. Mas entendeu que a situação estava meio complicada. Ela tem liberdade de cada um tem seu direito, como teve gente que também estava com a gente, né? É democrático, a gente não tem nada contra, cada um faz o que quer. Se ele acha, quem achar melhor concordar com o que está acontecendo, e, por exemplo, a Jaine já não concordou, e isso é natural. Né? E esses 4, então, você acha que estão tendo dificuldade de exercer a função primordial do vereador, que é fiscalizar? Sim, eles têm a limitação que tudo que eles solicitam, os projetos de leis, sim, né? Por exemplo, requerimentos que são coisas para a população, para melhorar, para ser mais transparente, por exemplo, de alguma forma barrado. Às vezes, vamos dizer, até passa ali, mas mais na frente... O rolo compressor da bancada da situação não deixa, então, a fiscalização avançar. Você acha que o comando da Câmara está falhando por isso? Por não dar dando
oportunidade para que os vereadores possam fiscalizar? Com certeza, porque eles foram eleitos para isso, né? Mesmo que fosse um, né? Só um foi eleito, ele tem todo o direito o documento que ele solicitar. Isso é lei, né? Não é nem sim ou não. O documento que ele solicitar tem que ser entregue, tem que ser apresentado. O Flávio, por exemplo, os documentos que ele solicitou foi negado, teve que ir ao Ministério Público pedir documento, que é coisa automática, coisa que tinha que estar público no site. Não é nem, ele não precisa nem requerer. Isso tem que estar publicado e no site. Então, aí a gente vê que quem tem que corrigir isso não está corrigindo. Né? Entendi. Então, no seu entender, a Câmara de Guapiara poderia dar uma contribuição mais efetiva se a bancada da situação possibilitasse que fosse feita fiscalização. Sim. A própria situação poderia não deve fiscalizar porque eles vão ser parceiros do município, né? Vai ajudar o povo. Eles o entendimento seria isso, né? Para ajudar o povo, E não para ser inimigo, para ser contra, por ser contra ou para derrubar, nada assim. Para atrapalhar, mas para melhorar as coisas. Eles vão, como a gente falou, por exemplo, do controle interno. Ele vai mudar, isso aqui está acontecendo assim, se assado. Poderia, será que tem como a gente dar uma olhada, ver, melhorar? Passar para a administração, ver. Porque às vezes, né, o tamanho que é um município, uma pessoa sozinha não vai ver tudo. Às vezes é uma coisa lá que ele não percebe, mas pelo tempo, pela demanda do serviço, de tudo que ele tem que atender. Então o vereador mostra, falou para a administração, falou, tal lugar está assim, será que a gente poderia, o que a gente pode fazer? Vamos ver, vamos melhorar, vamos corrigir. Não vai ser já, vai ser daqui 3, 4 meses, mas dá uma resposta, dá um retorno. Né? Deixa eu até passar um testemunho aqui. O Cândido era controlador interno da prefeitura de Capão Bonito, quando eu era prefeito, e ele apontou várias coisas para a gente corrigir. Tem que corrigir isso aqui, tem que corrigir isso aqui. E graças a Deus eu não tenho nenhuma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, eu não tenho nenhuma condenação pela Justiça, não tenho nada, nenhum processo. Tive aí umas perseguições políticas e ganhei na Justiça em todas as instâncias. Exatamente por quê? Porque eu via a função do controlador e de outros órgãos fiscalizadores que você tem que corrigir. Você não consegue tomar conta de tudo. Não, né? Assim, né? Erros vão acontecer Acontece com normal, qualquer administração. Mas a diferença... Aproveitar essas pessoas, cada órgão, a Câmara, o Tribunal de Contas, o controle interno, que tem essa função de ver, porque às vezes cada um vê uma coisa e fala, puxa, estou errando aqui mesmo, vou... E a diferença se você vê o erro, você querer acertar. Exatamente. Ou você querer manter o erro, né? Essa é a questão, né? Agora, saber que está errado e não quer... Vou corrigir. Quando não quer corrigir, aí é outra esse não quer corrigir que fez com que você saísse da prefeitura? Então, como eu falei, eu sempre bati na tecla de planejar, né? Voltando nisso. Então, eu achava que precisava ter planejamento das coisas. Sim, né? Então, alguns erros que poderiam ser corrigidos... Aliás, tem erros que devem ser corrigidos, nem poderiam. Deixa eu perguntar um negócio para você. Uma das coisas que chamou a atenção, que o vereador Flávio questionou da Prefeitura de Guapiara, é o não pagamento de encargo social, de previdência social, por alguns meses. Ele até agora não recebeu documentação disso aí. Existem 2 parcelamentos da Prefeitura de Guapiara, que a gente tem ciência, um valor pequeno, que é da época do ex-prefeito Padre Walter, que há muito tempo já é parcelado. Acho que da época do Flávio de Lima já era parcelado. Já era parcelado, né? Mas tem um novo que é quase 400 mil reais, 300 e poucos mil reais, de um período aí meio recente. Você lembra disso aí? Então, os números exatos não vou saber, porque até o Flávio pediu também, aí a gente teria mais informação mais concreta. Mas na campanha eu falei, tem um vídeo meu na campanha que eu falei do INSS, que estava atrasado, porque isso é público, né? No site do Banco do Brasil, tem aquele repasses federais, né? Certo. E lá mostra o valor do FPM, que para o Guapiara é a maior renda, a maior arrecadação do município é o FPM, que é o repasse do federal. Fundo de Participação dos Municípios. Fundo de Participação dos Municípios. E lá vinha o valor do repasse e já um valor retido diferente do parcelamento. Então ali que eu fui saber, né, que a gente teve acesso.
acho que era quase o fim da campanha já que a gente viu isso. Setembro, uma coisa assim. Sim. Então ali mostra os valores retidos. Sim. E aí, puxando, já deu para ver que é desde janeiro do ano passado que está sendo retido. Certo. E desde janeiro de 2024. 2024. E certo. Isso é uma bola de neve, porque a gente via lá, se eu não me engano, assim, é uns 800 mil INSS normal mensal do município. Certo. Só que retia 600, 500, 400, certo. Né? Então, praticamente virou você pagar o mínimo do cartão de crédito. Certo. Entendeu? Deve 800, paga 600. Mês que vem já 800, mais os 200, mais os juros. Certo. Já foi para 1 milhão e assim vai indo, né? Certo. E a gente falou isso em campanha, né? Sim. Então, é triste. Comenta-se que essa dívida do INSS é de 16 milhões. Então, os primeiros dados que o Flávio levantou. Pelo que o Flávio levantou, é isso. Ainda está aguardando os documentos. Os documentos para poder. Pra ter um número real, mas são números. 16 milhões agora, veja bem, o que chama a atenção é o seguinte: não recolheu esse com certeza não é do período que você trabalhou lá, então você não tem ciência, porque você trabalhou até final de 2021, comecinho de 2022? Uma coisa assim. Então foi depois, foi de 2022. 2022, 2023, que pode ter sido deixado de pagar esse... Como eu falei, o que eu consegui ver, como nem os vereadores estão tendo acesso à informação, imagine a gente, né? Começou a reter, aliás, março do ano passado, que março reteve de 2024. Referente a janeiro de 2024. Tá. Então começou a bloquear. Isso. Certo, mas então é anterior. Anterior. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, agora em janeiro, de 2 milhões que veio do FPM, teve o bloqueio do INSS e sobrou 3 mil reais. De 2 milhões, sobrou 3 mil reais. Então isso é uma situação complicadíssima. Se você não pagar INSS, a gente sabe que para qualquer empresa, né? Você já foi prefeito e sabe muito bem disso. São as prioridades, a folha e os encargos. Os encargos, porque isso aí é uma bola de neve que... para quem não sabe, quando você tem uma empresa, você pode discutir depois com o INSS. Prefeitura, gente, não tem escape. Se você não pagou o INSS, quando aponta... O que o federal vai fazer, ele desconta. Já desconta. Você entendeu? Então, se tem, como ele falou, 3 milhões e tá uma dívida de 2 lá, ele vai bloquear. O governo federal é assim. Isso aí, então, é diferente da sua empresa. Da sua empresa, a Previdência executa, você vai brigar. Sim. Vai pedir um parcelamento lá, mas a prefeitura não tem isso aí. Não tem, né? Então, você não tem tanto conhecimento porque deixaram de pagar depois que você saiu então da prefeitura. Sim. Então, deve ter sido final de 2022, 2023 e 2024, né? Que deixou para lá de pagar isso aí. Mas, vamos lá. Não pagou INSS, certo? E teve outros problemas aí, porque vazou um áudio aí de um... Não dá para saber o nome da pessoa, porque no áudio não aparece, mas dá a entender que é um secretário, um assessor do prefeito, falando sobre a situação financeira da prefeitura e falando, olha, viemos assumir essa bomba aqui. Né? Mas não pagou os encargos e fez festa. Então, aí volta aquilo que a gente tinha falado, né? Estando tudo a casa em ordem, estando tudo arrumado, dinheiro em caixa, então, vamos fazer festa? Vamos fazer festa. Não está em ordem, tá devendo, vamos na casa, né? Tá devendo aluguel, atrasou uma conta de água e luz, não tem como se fazer festa. Certo. Então, tendo poder, fez, mas aí... Agora, mas parece que em Guapera o problema é pior, porque além de ter feito a festa, parece que não pagou os cantores. É o que a gente viu também, que daí já é público, né? Tem processos... de cantor cobrando. Processo de cantor ou da empresa do cantor, né? Que geralmente os cantores têm uma empresa que gerencia a carreira deles, né? Uhum. Então, imagine a imagem que a gente fica triste, porque às vezes a gente vai, né? A gente vem em Capão sempre, ou tá fora. Sim. E escutar essas histórias do que está acontecendo. Sabe, às vezes fazem até piadinha, tiram sarro, fazer o quê? Mas a gente fica triste essa situação, né?
Sim. Não é bom. Ninguém quer uma situação não dessa. Quer, não tem uma imagem. Os fornecedores estão sem receber? O que você sabe disso aí? A gente tem bastante pessoas que vêm falar com a gente, né? De fornecedor, principalmente o pessoal que foi e-mail e tal, até eles falam com a gente meio com aquele receio, se tem alguém rodando, aquela coisa, né? Por outros motivos. Mas eles têm bastante relato disso também, né? Certo. A gente viu bastante casos também de empenho que foi cancelado no passado e voltou esse ano. Certo. Não pode. É pedalada, pode, né? É uma pedalada, né? Certo. Você tem mais ou menos ideia dos valores que foram cancelados os empenhos? Falaram de 10 milhões. Até onde eu consegui levantar uns 10 milhões. 10 milhões cancelados de empenho. Isso aí é pedalada. E um orçamento, por exemplo, do município lá mensal dá uns 7, 8 milhões. Certo. Então já nem um mês não paga o que ficou, né? Então, o que ficou. Isso é complicado. Os MEIs que trabalharam lá, que eram microempreendedores individuais que trabalhavam prestando serviço, também não receberam? O que eles relatam pra gente que não houve atraso. Alguns a gente ouve falar que estão recebendo, tal, até declarações da própria administração e tal. Então espero que sejam pagos, que recebam, que tudo, né? Como eu falei, a gente quer que tudo esteja em ordem, porque tudo em volta da gente estando bem, a gente também vai estar bem, né? Agora, o Cândido, teve uma coisa que chamou muita atenção lá, que foi a questão aí da área da saúde, né? Sim. Que foi aí o caso do Instituto Santa Dulce, né? O que você tem a dizer sobre esse caso aí do Instituto Santa Dulce? Médicos sem receber, funcionários de saúde sem receber, parece que sem medicamentos no hospital e muitas outras coisas. O que você diz para nós? Sempre a gente ouvia que a empresa, que a OS recebeu e não repassou. Depois teve a empresa se defendendo dizendo que não recebeu. Depois teve uma declaração dizendo realmente não foi pago, mas vai ser pago. Por exemplo, eu vi uma declaração que foi feito um acordo dizendo que vai pagar. Certo. Só que eu penso assim, um contrato de uma empresa de 1 milhão e poucos por mês. Já tem um contrato, ninguém vai fazer contratar alguém sem contrato com 1 milhão. Aí você faz um documento dizendo que vai cumprir o contrato. É meio estranho. Se o contrato já diz as formas de pagamento que tem que ser pago, aí você faz um contrato do contrato, sabe? Então, a gente não entende o que está acontecendo, né? É meio... No seu entender, houve um processo... Por exemplo, eu faço um contrato com você, aí não cumpro o contrato, não, vamos fazer outro contrato dizendo que eu vou cumprir o contrato, sabe? Sim. Aí já... Eu acho bem atrapalhado, para falar bem a verdade. Não dá para entender. Foi criada uma comissão de processo administrativo para avaliar essa questão do contrato do Instituto Santa Dulce. A gente ouviu isso. Tem uma secretária e mais 2 funcionários. Um é uma telefonista e outro é operador de máquinas que estão nessa comissão processante sobre isso aí. Você acha que isso aí do Instituto Santa Dulce pode virar uma bola de neve, um precatório bola de neve? Porque o Instituto falou, sem as rescisões, em torno de 3 a 4 milhões. O que você... É o que infelizmente a chance de acontecer. A empresa, se não receber, não tem como caixa para pagar. Certo. Os funcionários, com todo o direito, vão entrar na justiça para receber. Certo. Eles vão cobrar a empresa vai cobrar a prefeitura. Solidariamente. Justiça do Trabalho solidariamente. Então, se não pagar, certo, a prefeitura vai ter que pagar em precatório, que seja uma hora vai ter que pagar. Só que o pessoal que vai ter que esperar quanto tempo vai receber? Vai receber com correção, tudo, que é o direito, certo? Mas quanto tempo esperando isso, né? Então, infelizmente, vai sobrar no precatório mesmo. Você acha, já, né? Se não regularizar, vai sobrar no precatório. O prefeito esteve numa sessão da Câmara, numa sessão que foi votado o requerimento de pedido de CPI. E naquele momento ele falou que houve rompimento com o Instituto Santa Dulce e passou a ser contratado a empresa Santorres Serviços de Saúde, com uma economia mensal de cerca de R$500 mil.
se pagava em torno de 1.300.000 para o Instituto Santa Dulce e iria pagar cerca de 800 mil, é isso pelo que foi falado na Câmara, 800 mil para essa empresa Santorres. O que você acha disso aí? Sim, dizer, realmente, se você olhar só o número, é uma baita economia, né? Mas como é que você faz 4 anos? Então, isso que eu ia falar, esperar tanto tempo para daí perceber que, nossa, tá errado, o valor não tá, para fazer o mesmo serviço por R$500 mil. Né? São então, R$500 mensais. Então, você levar todo esse tempo para perceber, poxa, esse valor tá alto, vou ter que... Peraí, a pergunta que fica é, pagou a mais todo esse tempo? Então, aí precisa... Aí que entra a Câmara. Aí que entraria a Câmara. Que é a função dela. Porque falar que economizou 800 mil... Porque veja bem, vamos entender. O prefeito foi reeleito. Ele pegou a prefeitura dele mesmo. Ele não pegou de um adversário. Sim. Ele pegou esse contrato com o Instituto Santa Dulce, foi assinado por ele. Exatamente. Se ele está economizando 500 mil... de um contrato assinado por ele que tem que explicar por que ele assinou. E aí é isso? Você entende isso? E aí que a CPI ia explicar tudo isso, né? Certo. Que a gente quer que seja esclarecido as coisas. Mas foi barrado. A CPI não é uma questão política, é explicativa. É isso, porque se tiver tudo certo, amém, obrigado. Parabéns. Vai receber um atestado de doinandade. Exatamente. Agora, se tiver coisas que precisam ser corrigidas, vamos corrigir. Né? Certo. E era esse valor... antes que tinha maternidade. Não teve mais maternidade e continuou o valor, sabe? Então, mas como eu falo, como a gente não tem acesso ao documento, não, a gente fala... Precisa analisar. O que a gente consegue ver no portal de transparência, né? Certo. O 800 mil ele pode ter conseguido porque agora não tem maternidade. Por exemplo, esses valores aí, né, que você falou, é o que a gente sabe porque foi uma declaração. Sim. Eu não vi nenhum documento dizendo de valor nenhum nem outro. De valor nenhum nem outro. Certo. Uma declaração na sessão da Câmara. Mas baseado nessa declaração é estranho levar todo esse tempo para perceber que tinha como fazer o mesmo serviço com valor menor. Sim. Né? Você poderia lá atrás, parou o serviço da maternidade, peraí, vamos fazer um aditamento aqui. Exatamente. Penso isso. Certo? Teria que ser corrigido o valor, né? É porque eu não sei se o Instituto Santa Dulce era responsável pela maternidade do hospital, era? Pelo contrato que até onde eu conseguiu ver, sim. Então, quando deixou de fazer os partos, deixou de ter custo. Exatamente. Certo? Deixou de ter custo. Vamos corrigir esse contrato aí. Vamos corrigir esse contrato aí, né? É isso que talvez que tenha que ser analisado, né? Exatamente. Cândido, como é que você vê a situação da Prefeitura Municipal e a preocupação para o futuro? Eu posso falar isso para você, gente, que eu assumi a minha Prefeitura de Capão Bonito em 2017 e a primeira coisa que chegou para eu pagar foi um precatório de mais de 2 milhões e tantos de reais para ex-vereadores. Depois eu comecei a paguei isso de ex-vereador, eu comecei a pagar o Distrito Industrial que foi desapropriado em 1992. Isso só para vocês entenderem que quando começa a pagar precatório, você não tem como. Quando chegou a fila para pagar, você tem que pagar. Então eu paguei, quando fui prefeito de Capão Bonito de 2017 a 2020, só para ex-vereadores, mais de 2 milhões e tantos mil reais. Para quem não sabe, vamos explicar para vocês. Quando a Câmara faz alguma coisa errada, não é a Câmara Municipal que paga, é a Prefeitura. Porque a Câmara não tem uma coisa chamada personalidade jurídica. Então, se o presidente da Câmara fizer lá uma burrada lá e gerar prejuízo, não é a Câmara que vai pagar, é a Prefeitura. Eu, por exemplo, paguei por um erro da Câmara Municipal mais de 2 milhões de reais para ex-vereadores. Você teme pela situação da Prefeitura de Guapiara? Pelo estágio que você está vendo? Como eu falei, muitas coisas que estão acontecendo, a gente falou em campanha. Mas não porque as coisas que foram faladas em campanha, não só porque era campanha e por ser contra, tal, por estar disputando, mas porque a gente acompanhava e via o que estava acontecendo. Certo. É matemática. Você entra 5, gasta 7, entra 6, gasta 8. Nunca vai bater a conta, né? Certo. A gente viu o que estava acontecendo. Eu espero que se corrija. Eu espero que as coisas
pelo que a gente está vendo de fora, como eu falei, a gente tem acesso, consegue ver pelo portal Transparência e informação de repasse que a gente vê, eu acredito que as coisas vão ficar em ordem. E precisam ficar em ordem, não tem como se manter para sempre assim. Mas a gente se preocupa, por exemplo, houve muito comércio que deu uma enfraquecida no comércio, porque não tem muita gente sem receber, o comércio deixa de receber. A prefeitura de Guapiara, como em Capão Bonito, é o maior empregador. É o maior empregador. A folha de pagamento só da prefeitura são 3 milhões. Então, é o maior empregador. É o maior empregador. É um dinheiro que entra e que gera, circula na economia e uma coisa vai levando a outra. O mercado recebendo em dia, ele contrata mais um funcionário, aquele funcionário vai gastar na loja de roupa e é uma coisa automática. Agora, você fala espera que as coisas terminem até o último dia de mandato em dezembro de 2028, mas o parcelamento do INSS já passou, parece que 12 parcelas para o futuro prefeito. Vai vencer em 2029. Não é isso? Sempre alguém vai ter que pagar a conta. Né? Quer dizer, o próximo prefeito de Guapiara já tem uma conta certa quando assumir. Conta certa. Que é o parcelamento do INSS. Que na verdade o dinheiro o dinheiro a gente sabe que a prefeitura não tem dinheiro, o dinheiro é da população, é do povo. Sim. É um dinheiro que poderia lajotar mais um bairro, ajudar a levar água para mais um lugar que está precisando, né? Então é que eu volto a falar, é o planejamento. Mas vai ter que pagar essa dívida que ficou, porque se não pagar as dívidas da prefeitura também, como você falou, é bloqueado. CND não consegue fazer convênio, atrapalha toda a administração. Atrapalha toda a administração. Houve uma questão lá, um debate muito grande, que o Hospital Municipal Joaquim Raimundo Gomes foi reformado. Sim. Tem muita gente que fala que não é hospital, que é pronto atendimento. Principalmente porque não faz mais parte. O que você tem a dizer sobre isso? Tem muito relato também de gente de mães, né, que tem que ir fora e já tem toda a situação de estar grávida, que alguns casos, graças a Deus, tudo bem, mas tem uns casos que são mais complicados, então tem a viagem, tem ali o hospital, né, aqui a poucos quilômetros, eles têm que viajar ou para Capão, ou Itapeva, conforme o caso. Então, pelo que a gente ouve o governador falar, eu acho que ouvi uma entrevista dele, acho que no Pânico, não sei, ele fala claramente que onde fechou hospital e fechou maternidade não abre mais. Entendi. Quando fechou maternidade não abre mais. E o próprio governador declarando. Certo. Então vai ser difícil reabrir a maternidade. Então os guapiarenses, as mães guapiarenses, dificilmente vão voltar a dar à luz em Guapiara. Tem como se fizer a casa da mulher, a casa da gestante, né? Sim. Casa da gestante. Só que é um hospital à parte do hospital. Certo. Que já tem. Você acha que são manter 2 hospitais na situação financeira que o Guapiara já tem. Então é bem complicado. Você acha que vai ficar o retorno da maternidade é algo muito difícil muito difícil, custoso, a não ser que abra mão de muita coisa para fazer. Certo. Precisa credenciar também junto ao Ministério da Saúde, não é? Vigilância sanitária, tem uma série porque é uma maternidade, né? Uma série de critérios a ser seguido. E não aceita, como era, ser vinculado hospital e maternidade junto. Sim. Que aí você tem um médico que atendia, mas também fazia o parto, então ajudava bem. Agora não pode. Tem que ter um para cada caso. Tá certo. Como é que você vê aí, Cândido? Você foi candidato em 2024. 2028. O que você pensa? Eu sei que está longe, mas o que você pensa? Naturalmente... e automaticamente sou pré-candidato para as próximas eleições. E, como eu disse, me preparei para essa iniciativa e continuo me preparando. Certo. Continuo estudando, dependendo de qualquer coisa, eu gosto disso. Né? Certo. É uma coisa que eu gosto. Desde os 17 anos trabalhei em prefeitura, então aprendi tudo na prefeitura. E para 28... Se tiver oportunidade... tudo certo. Certo. E o pessoal que apoiou, a gente sempre conversa, estão aguardando, vamos dizer assim. Então, a gente, para 28, sou pré-candidato. Tá, deixa eu perguntar outra coisa. Além de você ser pré-candidato em 2028, qual você acha que é a maior necessidade de Guapiara? Se você fosse prefeito, qual é a ação primeira que você ia fazer? Qual seria A saúde é Brasil, vamos dizer assim. Sim. Né? Isso é a prioridade geral, né? Então, fazer um planejamento para a saúde, para ver um médico especializado, não só clínico geral, mas médico especializado para todos. A gente tinha lá, por exemplo, vários PSFs com
dentista, com toda a aparelhagem para dentista. Hoje não tem mais. Certo. Né? Então, saúde é o principal. Como eu falei, a maternidade é difícil. Né? A gente tem que ver os meios e tentar. Conforme o tempo vai passando, outro governador, a gente pode tentar mais. E o que a gente andou lá, que é quase que geral, é água. Entendi. Tem um problema grande com saneamento básico. Saneamento básico. Vários bairros sem água. É algo que você tivesse oportunidade, você gostaria de investir. Era ser vamos dizer assim, era o carro-chefe. Tá certo. Muito bem. O Cândido, esqueci de perguntar alguma coisa para você? Não, acho que tá. Tem alguma coisa que você queira falar que eu eventualmente não tenha perguntado para você? Tá tranquilo, só quero agradecer a oportunidade, prazer em revê-lo, faz um tempinho que a gente não conversava. Sim. Mas agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que está assistindo aí. Novamente, parabéns para Guapiara. Certo. Que Deus abençoe todos nós. Lá, 153 anos, né? 153 anos. Eu quero desejar aqui os parabéns a Guapiara, dizer que Guapiara, Capão Bonito e Ribeirão Grande eu considero 3 cidades irmãs. Até porque, para quem não sabe, as primeiras povoações de Capão Bonito começaram nas margens do Rio São José. Sim. Depois foram lá para a Freguesia Velha em Ribeirão Grande. E depois que vieram aqui constituir Capão Bonito. Então nós temos uma ligação muito íntima, né? E de amizade. Esses dias eu estava lendo um livro da história do Brasil do Boris Fausto. Certo. Tem poucas fotos no livro, sabe? Sim. Mas uma das fotos eu vou mandar para você. Mande, por favor. Tem Buri, Faxina, que daí era Itapeva, né? Sim. Um mapa assim, Buri, Faxina, Capão, Guapiara. Eles fazem aqui um quadrilátero. Não, mas eu não vou lembrar o nome quem fez, mas era um general, tenente do exército, uma coisa assim, que na Revolução 32. Sim. Aí ele faz esse círculo, mas aos poucos, e tem Guapiara, Capão, sim. Faxina e Buri. Faxina. Faxina, para quem não sabe, é Itapeva. Itapeva antes era Faxina, né? Capão Bonito era Capão Bonito do Paranapanema, né? Então, e era São José do Guapiara. São José do Guapiara. Então... E a gente, né, você falou do Guapiara, eu, por exemplo, Capão Bonito mesmo, como eu trabalhei aqui, minha mãe morou muito tempo aqui, então a gente tem são cidades irmãs, né? A gente tem muitos amigos aqui. Eu me sinto, quando eu estou em Guapiara, eu me sinto em casa e tenho certeza que os guapiarenses aqui em Capão Bonito também se sentem em casa. Sim. Quando né? por exemplo, Capão que eu trabalhei, tinha gente de Ribeirão Grande, de Buri. Ribeirão Grande também, muito próximo. Então são cidades... Bom, então parabéns para Guapiara. Né? Completou na última sexta-feira 153 anos, né, de fundação, que São José continue abençoando a cidade, a vida de todos, né? E, Cândido, o espaço está sempre aberto, certo? Como está aberto para todo mundo que quiser vir falar aqui, nós vamos dar o espaço, né? E vamos perguntar, como perguntamos aí para você, né? Sucesso na sua vida empresarial aí. Obrigado. E quem sabe aí em 2028 você possa dar a sua contribuição para a população de Guapiara. Eu posso afiançar que você é uma pessoa qualificada. Obrigado. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu, obrigado.